Oi, tudo bem? Aqui é a Gabriela. Hoje eu quero falar com você sobre uma fruta maravilhosa, muito utilizada na confeitaria, porque além de ser linda, ela tem o formato de coração e dá todo um toque especial, principalmente nas decorações. E como ela é uma fruta sazonal, nós estamos entrando na época de produção dela e então eu decidi fazer esse vídeo para falar um pouquinho sobre ela e os seus usos na nossa confeitaria. Vamos falar sobre o morango. E nós podemos utilizar o morango tanto nas preparações de massas, de recheios, de coberturas, sorvetes, vitaminas, sucos. Então nós podemos utilizar essa fruta em várias preparações e em todas ela vai deixar aquele saborzinho incrível e aquela coloração linda. Mas antes de nós adentrarmos nos usos dessa fruta na confeitaria, eu gostaria de falar um pouquinho sobre as propriedades nutricionais dessa fruta. Bom, ela é rica em vitaminas A, C, E, B5, B6, rica em potássio, cálcio, magnésio e selênio. Tem baixa caloria, ela tem aproximadamente 38 calorias a cada 100 gramas da fruta. Também possui fibras, cerca de 2,5 gramas a cada 100 gramas de morangos. É rica em flavonoides, que são antioxidantes importantes para o nosso organismo. E também possui zeaxantina. A zeaxantina é um carotenoide que atua na proteção dos nossos olhos contra a ação dos radicais livres presentes no nosso corpo. E nós podemos utilizar essa fruta em vários formatos dentro de nossas preparações. Nós podemos utilizar ele fresco, na preparação de massas, de recheios, na decoração dos nossos bolos. Podemos utilizar ele na forma de geleia e também no formato de suco, tanto para preparação de massas quanto de recheios e também de coberturas. Mas é muito importante ter alguns cuidados ao utilizar frutas, qualquer fruta na sua preparação, e o morango não é diferente, porque o morango ele é rico em água. Então, quando você utiliza nas suas preparações, a depender do formato que você o adicione, você pode estar agregando uma grande quantidade de líquido e essa quantidade pode afetar a sua preparação. Por exemplo, se você utiliza o morango no formato de suco, você, a depender da sua cobertura, você não vai poder adicionar esse morango no formato de suco porque ele vai afetar a textura, a estrutura da sua cobertura e você pode acabar perdendo ponto. Então o ideal é que para coberturas você faça uma pastinha bem concentrada e adicione, por exemplo, se você estiver fazendo um chantilly ou um merengue, depois que você preparou o chantilly ou o merengue, você incorpore essa geleia consistente na sua cobertura para poder aplicar no seu bolo. Utilizar também o morango na decoração é muito bonito, né? Só que eu tenho um cuidado para você ter quando você for utilizar. Quando você fatia o morango para colocar ele abertinho na sua preparação, em cima do seu bolo recheado, você pode correr o risco de que a água presente nele escorra e estrague tanto a decoração quanto a cobertura. A cobertura vai começar a escorrer porque o morango libera muita água. Então o indicado é que você, se for utilizar o morango na decoração, você utilize ele inteiro, higienize direitinho e coloque ele inteiro sobre o seu bolo, porque ele pode afetar a consistência da cobertura e também a decoração, caso ele seja fatiado. Já na preparação de massas e recheios, você pode utilizar ele nos três formatos, tanto em suco, né, formato de suco, como geleia ou fresco. Só que é importante mencionar que, se você utiliza o morango fresco, tanto na massa quanto no recheio, você reduz a validade da massa ou do recheio. Por quê? Porque ele vai estragar com maior facilidade, já que ele tem uma grande quantidade de umidade concentrada. Então, se você adiciona o morango fresco na massa ou o morango no recheio, você pode reduzir a validade do seu produto. Além disso, eu não indico que você congele tanto massas quanto recheios que possuam o morango fresco na preparação, porque quando eu descongelo o morango, você pode perceber que ele libera muita água. E essa quantidade de água vai afetar tanto a textura e a estrutura da sua massa quanto do recheio. Então não é indicado que você congele. Além disso, quando nós descongelamos o morango, ele fica com uma textura completamente diferente do que o morango in natura. Ele fica molenga, um aspecto bem ruinzinho na boca. Então eu não indico também por esse motivo. Porque além de aumentar a quantidade de umidade dentro da sua massa ou do seu recheio, ele também vai ficar com um aspecto mole na boca. Não vai ficar com uma textura boa de mastigar. E eu tenho uma dica para você, caso queira adicionar o morango fresco na massa.
Porque quando você adiciona uma fruta na massa que tem uma textura mais delicada, ela pode simplesmente desaparecer da sua massa, né? Porque ela vai cozinhando e vai se desfazendo. Então, uma dica é você congelar o morango ou inteiro, se ele for menorzinho ou cortado, congele em pedacinhos e você adicione à sua massa o morango congelado. Eu vou deixar um vídeo aqui na descrição que eu fiz uma massa com essa técnica. Eu congelei os pedacinhos de morango e adicionei a massa depois que ela estava pronta, somente para levar para assar, mas todos os pedacinhos congelados, que aí eu consigo manter um pouquinho de estrutura nesse morango. Então, o morango é uma fruta maravilhosa, bonita, saborosa, tem um aroma delicioso que vai, se você incorporar nas suas preparações, vai dar outra cara para sua decoração, principalmente porque ele é uma fruta muito bonita. Então, se você for utilizar, siga as minhas dicas, não fatie o morango, ou se você quiser mesmo assim fatiar, fatie e coloque na decoração somente logo antes de servir, que aí não vai dar tempo do seu morango liberar tanta água e não vai afetar a sua cobertura e nem a decoração do seu bolo, tudo bem? Mas aproveite essa fruta, estamos entrando na época da produção do morango, então aproveite, ele é rico nutricionalmente e vai embelezar as suas preparações. Eu espero ter contribuído para seu aprendizado, que você tenha gostado desse vídeo, agradeço a sua companhia e te aguardo no próximo. Um beijo!